E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da filosofia, vamos estudar hoje um pouco sobre o ser humano. Então, vou partilhar minha tela para que vocês possam acompanhar, tá? Então, vamos falar hoje sobre o ser humano. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Jadesmar, sou professor de filosofia, também sou professor de sociologia, e nós vamos discutir um pouco sobre o ser humano. Quem é o ser humano, né? O que faz o ser humano? O ser humano, ele possui uma natureza, né? Ou ele possui uma cultura? Vamos descobrir a partir das discussões dessa aula. Venha comigo. Um ser entre dois mundos. Podemos falar de mulheres e homens, de crianças, adultos e idosos, de negros, brancos e amarelos, de ricos e pobres, de heterossexuais e homossexuais, e assim por diante. Em todos os casos, estamos nos referindo sempre à mesma coisa, ou seja, o ser humano. Não adianta para onde a gente vá, nós não estamos nos referindo de uma forma geral ao ser humano. Se é branco, se é preto, não importa. O importante é que é ser humano. E aí a nossa discussão é nesse campo mais abrangente, onde se enquadra todos nós, o qual nós podemos chamar de ser humano, tá? Então, isso nos leva à questão inevitável. O que é o ser humano? E antes de começar a discussão, eu pergunto para você, o que você acha que é o ser humano? O que você entenderia por ser humano? Seria apenas uma estrutura óssea montada a partir de músculos, ligada a partir de veias, de artérias? Ou seria mais do que isso? Como nós poderíamos pensar o ser humano? Somos seres humanos, então seria importante nós pensarmos a respeito de nós mesmos. Então, é justamente sobre isso que a gente vai adentrar um pouco a partir de agora. O que distingue nossa espécie das demais? Ou, em uma linguagem mais popular, qual é a diferença entre gente e bicho? Qual a diferença do homem e dos animais como um todo? Qual a diferença de nós e dos bichos, né? Como a própria pergunta nos coloca. Qual seria essa diferença? Há uma diferença? Todos nós somos seres vivos, concordam? Então, se somos seres vivos, possuímos características. Mas mesmo tendo características em comuns, nós somos diferentes. E aí o ser humano pode ajustar-se a um número maior de ambientes do que qualquer outra criatura. Apesar de não ser bem adaptado, naturalmente, a ambientes violentos. Cria mecanismos que o torna forte. Habilidades que nós não temos, o homem é capaz de criar. Nós somos capazes de criar. Portanto, nós construímos um ambiente adequado para nós. Então, nos trens e automóveis que constrói, pode superar a mais rápida lebre ou avestruz. Nos aviões e foguetes, pode subir mais alto do que a águia e, com os telescópios, ver mais longe do que o gavião. Com armas de fogo, pode derrubar animais que nenhum tigre ousaria atacar. Então, percebam que habilidades que não são preponderantes do ser humano, é possível que ele consiga, a partir da sua inteligência, construir mecanismos, construir objetos que o permite desenvolver habilidades que ele, naturalmente, ele não teria. Então, a partir dessas habilidades desenvolvidas pelo ser humano, ele consegue ir além do que muitos animais conseguem. Então, a gente percebe que há um enquadramento para o humano que se diferencia dos outros bichos. O homem ele vai se adaptando, ele vai construindo o seu próprio habitat, o seu próprio ambiente,
as suas próprias formas de lidar com o mundo, né? E a gente pode perguntar, natureza ou cultura? Essas habilidades, ela faz parte de uma natureza ou de uma cultura humana? Os humanos não são apenas seres biológicos produzidos pela natureza. São também seres que modificam o estado de natureza. Isto é, a condição natural das coisas, definida pelos processos da natureza. Isso significa que os seres humanos são também seres culturais. Não somos apenas seres biológicos, mas nós também somos seres culturais. Nós nascemos com características próprias, mas nós adquirimos características com o decorrer da nossa vida, com o aprendizado, com as nossas relações sociais. Então, apesar de sermos seres biológicos, nós somos também seres culturais, capazes de aprender, capazes de ensinar, né, capazes de relacionar com o outro. Condutas inatas e aprendidas. Enquanto ser humano, nós temos condutas que elas são inatas, ou seja, elas nascem conosco. Quando a gente nasce, elas já vêm com a gente. E temos também condutas que são aprendidas a partir das nossas experiências, a partir da nossa forma de lidar, de viver no mundo. Então, boa parte do comportamento dos animais está vinculada a reflexos e instintos, padrões inatos, não aprendidos, de conduta, relacionados a estruturas biológicas, hereditárias. Então, são formas que a gente já nasce com isso, como, por exemplo, o ato de comer, né? O ato de fazer as nossas necessidades biológicas, fisiológicas. Então, são instintos, são condutas que são naturais, são biológicas. Mas tem comportamentos, tem condutas que elas são aprendidas, né? Algumas espécies de animais apresentam, além dos modelos comportamentais considerados inatos, algumas reações mais flexíveis, imprevisíveis ou maleáveis, de acordo com as circunstâncias ambientais. O gato, o cachorro, os chimpanzés. Então, são animais que possuem certas condutas que a gente poderia chamar de instintos, que se diferenciam, que se destacam. Inclusive, a gente pode até pensar, né? Nossa, parece que o animal ele é inteligente. Parece que o animal ele sabe o que está fazendo. Na verdade, o animal ele tem instinto, né? E ele possui essas condutas que são naturais, que são biológicas, de modo que ele se enquadra num campo de aprendizagem maior, de instinto, né? Que é mais abrangente. Os animais não desenvolvem a linguagem simbólica, aprender, reelaborar o conteúdo aprendido e promover o novo, a invenção. Nenhum animal é capaz de fazer isso. Nenhuma espécie de animal de bicho, né? Vamos dizer bicho porque nós, enquanto humanos, também somos animais, não é? Então, nenhum bicho é capaz de inventar, é capaz de recriar. Ele nasce com suas habilidades que são inatas, que já vêm com ele, mas essas habilidades culturais é preponderante do humano. A linguagem simbólica, que é um sistema de símbolos, isto é, signos, que por convenção, acordo entre as pessoas, representam alguma coisa. Por exemplo, as línguas portuguesa, inglesa, espanhola, italiana. Então, nós, enquanto humanos, aprendemos uma forma de se comunicar com o outro. Aprendemos uma forma de se comunicar com outros da nossa espécie. E os animais, eles não têm essa linguagem simbólica, eles não têm essa linguagem organizada, essa forma que nós desenvolvemos de comunicação. Somente nós, humanos. Portanto, somos diferentes. Então, a vida de cada animal é, em grande medida, semelhante ao padrão básico vivido por sua espécie. O cachorro se comporta como cachorro, o gato se comporta como gato. O ser humano, por sua vez, tem individualmente e como espécie a capacidade de romper com boa parte de seu passado, questionar o presente e criar a novidade futura.
nós desenvolvemos habilidades, nós nos reinventamos, nós nos recriamos, nós modificamos nosso ambiente e, por isso, há essa característica que nos destaca de todas as outras espécies. A vida de cada indivíduo humano teria um parto constante, um processo permanente de nascimento e construção de si mesmo. Seria uma forma de nascer sempre, de recriar, de se moldar. E nós, enquanto humanos, temos essa característica, né? Nós nos construímos. Você se constrói, eu me construo todo dia. Então, desenvolvemos essa capacidade, essas habilidades que são exclusivamente nossas. Então, temos o ser humano, que é um ser biológico e cultural. O ser humano é um ser biológico porque ele traz reflexos e instintos vinculados a estruturas biológicas hereditárias próprias da nossa espécie. São reflexos que já nascem conosco. São situações que são naturais. Quando nós nascemos, esses reflexos já nos acompanham. E cultural cria para si um mundo novo, diferente do cenário natural originalmente encontrado. Então, enquanto o biológico já traz esses reflexos e esses instintos que estão vinculados à nossa estrutura biológica, a cultural, ela é aprendida, ela é uma criação, é uma construção. Então, capaz de dominar a natureza em muitos aspectos, capaz de criar coisas extraordinárias, mas também de destruir de modo devastador. À medida que construímos, nós também destruímos. Isso é um fato, e nós sabemos disso, que o ser humano utiliza de suas habilidades culturais, de suas habilidades de uma forma racional para construir, mas também para destruir. Capaz de acumular um saber imenso e, no entanto, permanecer angustiado por dúvidas profundas que o fazem sempre propor a si próprio novas perguntas e novos problemas. Então, nós, seres humanos, né, nós temos esse impulso de sempre querer saber mais, de nunca estar satisfeito, mas buscar algo além, mas de buscar um algo a mais. É nossa característica, faz parte da nossa vida, essa mistura do biológico com o cultural. E a gente pode se perguntar, onde acaba no ser humano a natureza e onde começa a cultura? Será que há um começo? Será que há um fim? Será que há um ponto que divide essas duas formas de pensar o homem, essas duas formas de pensar o ser humano? Então, para alguns estudiosos, não é possível identificar uma fronteira rígida entre cultura e natureza. Para outros, um provável indicador dessa transição teria sido, em termos históricos, a construção das primeiras ferramentas pelos seres humanos. E, através dessas ferramentas, ele utiliza para trazer uma melhoria de vida, né, como a construção de suas próprias casas, como o cultivo da sua própria alimentação e tantas outras coisas que o homem consegue desenvolver a partir desses equipamentos, a partir dessas ferramentas que são criadas por ele. Né? Além de ser uma forma de transformação do mundo, de transformação da natureza. Né? Então, para alguns estudos, o fator determinante da transição natureza-cultura é a linguagem, que é justamente a forma de comunicação. Percebam quão importante é a linguagem. Nós, agora, nesse exato momento, estamos nos comunicando. Estamos utilizando de uma linguagem. Eu, a partir da minha fala, levo até vocês uma discussão, promovo, né? E vocês entendem, e vocês compreendem o que eu estou falando a partir da linguagem. Então, há uma comunicação entre nós. Portanto, o ser humano, fundamentalmente, como um ser linguístico, ele é um ser linguístico. É uma característica também do humano,
esse ato da comunicação, esse ato de ser um ser de linguagem. Não esqueçam disso, somos um ser de linguagem, porque nós nos comunicamos e desenvolvemos uma mensagem, uma linguagem simbólica capaz de nos fazer entender. Claude Lévi-Strauss, ele vai dizer: suponhamos que num planeta desconhecido encontremos seres vivos que fabricam utensílios. Isso não nos dará a certeza de que eles se incluem na ordem humana. Imaginemos agora esbarrarmos com seres vivos que possuam uma linguagem, que por mais diferente que seja da nossa, possa ser traduzida para a nossa linguagem. Seres, portanto, com os quais poderíamos nos comunicar. Estaríamos, então, na ordem da cultura e não mais da natureza. É o pensamento de Lévi-Strauss, onde ele vai dizer que apenas a criação dos utensílios não nos caracterizariam como um ser humano, né, como um ser diferente. Imagine que outros seres poderiam também fabricar utensílios. Agora, a linguagem, nenhuma outra espécie além da humana é capaz de desenvolver essa linguagem. Então, isso seria exclusivamente nosso. Lévi-Strauss, segundo Lévi-Strauss, o que teria distanciado definitivamente o ser humano da ordem comum dos animais seria o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Então, percebam quão importante é a linguagem, quão importante é a comunicação, sobretudo nos nossos dias de hoje. Comunicar se faz importante, comunicar se faz imprescindível para que o outro nos compreenda, para que o outro nos entenda e, portanto, fazer com que haja uma compreensão entre dois sujeitos que se falam, que conversam. Já Karl Marx, ele vai dizer, ele entende que é o trabalho que possibilita a distinção entre ser humano e animais, portanto, entre cultura e natureza. Segundo essa perspectiva, seria a partir do trabalho e da forma como se dá o processo de produção da vida material das comunidades humanas que se desenvolveriam todas as outras formas de manifestação humana. Então, o trabalho para Karl Marx seria essa linha tênue que mostraria a diferença entre essas espécies, né? E, portanto, o trabalho como uma manifestação humana seria esse passo forte aí, essa característica presente no humano. Pode-se considerar a consciência, a religião e tudo o que se quiser como distinção entre os homens e os animais. Porém, essa distinção só começa a efetivar-se quando os homens iniciam a produção dos seus meios de vida. A construção, né? A construção de uma forma, um estilo de vida. Portanto, é o modo como os seres humanos constroem sua vida material, que dá origem à elaboração da vida espiritual e das relações sociais. Não podemos falar de cultura no singular, mas sim de culturas, pois elas são múltiplas e variáveis. As sociedades, elas não estão isoladas, não é verdade? Elas não estão vivendo em ilhas, pelo contrário, elas se comunicam, mas ao mesmo tempo que se comunicam, cada uma possui uma particularidade. Cada uma desenvolve um estilo próprio de vida. E esse estilo próprio de vida é individual. Permanece em cada sociedade, está presente em cada sociedade, né? Então, eram essas as discussões sobre o ser humano. Pensar o ser humano é algo extremamente importante, porque a gente sabe como é um campo grandioso, como é um campo extensivo. Além do mais, é pensar sobre nós mesmos, pensar sobre o ser humano, né? Então, é algo extremamente importante. Tá certo, pessoal? Então, só para ainda concluir, deixo aqui as minhas redes sociais, tá? Quem quiser dar uma olhada, pode passar por lá e acessar. Pode me seguir no Instagram, pode se inscrever no meu canal do YouTube, pode ficar à vontade. Tá certo? Então, um abraço em todos e até a próxima aula, que será muito em breve. Tchau!